igreja? No mundo foram catalogadas mais de 34 mil denominações cristãs. Por que há tantas igrejas? Porque há uma divergência de doutrinas em muitas delas. No estudo de hoje, nós vamos identificar e saber qual foi a igreja que Cristo, antes de ir para o céu, deixou instituída aqui na terra. Olá, amigos, sejam bem-vindos para o nosso quarto estudo. O tema de hoje é a restauração da verdade. Mais uma vez conosco, o pastor Gideão. Tudo bem, pastor? Ótimo, com certeza, uma Dormiu satisfação. Bem? Com certeza. Bem Estamos tranquilo? aqui. Como é que foi seu dia, pastor? Foi bem corrido, né? Como sempre, né, pastor? Bem trabalhoso, mas graças a Deus estamos aqui com saúde. E é sempre bom poder estudar a palavra de Deus. Eu não canso de agradecer ao senhor, viu, pastor? Sei muito realmente. Para você que não sabe, a rotina de um pastor da igreja adventista é bem puxada. Até porque ele não cuida de uma igreja só, né, pastor? Um distrito, né? Quantas igrejas tem no seu distrito? Então, no distrito Monte Sinai são 9 igrejas. Nós cuidamos de 9 igrejas. Só o senhor para as 9? Justamente. São mais ou menos 760 pessoas, 245 famílias. O senhor tem bastante ovelha, né, pastor? Sim. Amém, pastor. É um privilégio. Muito obrigado, viu? Porque o senhor está aqui conosco e tem mais ovelhas aí que precisam ouvir a voz vinda do senhor. Uma voz tão bonita como o senhor tem. O senhor é cantor, né, pastor? Sim, nós temos um trabalho, né? Também o senhor musical. não falou falar, só tem que falar. Pastor Gideão é cantor. O senhor gravou até um CD, né, pastor? Justamente, tem um bem recente agora, né? O senhor gravou quantos CDs? 2. O senhor já gravou 2 CDs? Está no segundo CD, Sim. pastor? Como é de nosso hábito, né? Antes de nós começarmos o estudo da Palavra de Deus com nossas amigas, Dona Ivete Santiago. Tudo bem, Dona Ivete, com a senhora? Tudo ótimo. Boa noite. Boa noite a todos eles. E a Damaris que está aqui conosco, né, Damaris? Boa noite a todos. É um privilégio estar aqui mais uma noite, né? Para estudarmos sobre esse tema tão interessante, né? Pois é, olha... Existe realmente uma verdade absoluta? Como Olha. assim? A restauração da verdade. Que verdade foi essa? Né? Você tem que Jesus falou, né, que haveria uma mentira que ia ser pregada. Então, com certeza, tem uma verdade. Realmente. Não é? E o pastor Gideão hoje vai falar tudo isso aí. Boa. É o penúltimo estudo, pena que já está acabando, mas eu já posso deixar aqui, eu já conversei com o pastor. Haverão outros, né, pastor? Com certeza, estamos à disposição. Bem mais intenso. Ele vai ficar na parede de novo, ele vai ficar na mira da verdade. Então, pastor, para a gente começar, o senhor pode orar por nós? Ok, vamos então orar juntos. Soberano Deus e Pai, muito obrigado mais uma vez. O Senhor tem nos acompanhado. Nós já estamos no quarto estudo e hoje vamos estudar um tema muito relevante também. Queremos rogar que o Deus Espírito Santo nos ajude a compreender, que o nosso coração esteja aberto, que os nossos pressupostos sejam deixados de lado e que unicamente possamos ouvir a voz de Deus. Amém. Eu quero colocar os nossos amigos em Tuas mãos também. Que o Senhor nos abençoe neste momento. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor. Que o Espírito Santo nos ilumine, como sempre. Pastor, você viu que catalogada, isso foi ano passado, eu estava vendo essa pesquisa, deve ter aumentado com certeza, que surgem muitas. Mais de 34 mil denominações que se dizem cristãs. Não estou falando de outras religiões, estou falando de denominação cristã. Quando a gente vai para a Bíblia, nós encontramos um ensinamento único. Nós vimos no primeiro estudo, né, a tenda de Deus, o senhor falou sobre o juízo. Né? Então, todos esses estudos, a gente observa que tem uma linha teológica. Aí eis a pergunta: Cristo deixou fundada uma igreja? Ok, então vamos lá, né? Convido você a pegar na sua Bíblia agora, mais uma vez. Estou com a minha aberta aqui. Eu quero ler o primeiro verso com vocês, para nós podermos compreender aí um pouco sobre essa questão. Eu convido você a ir ali em Mateus, ok? No capítulo 4 e no verso
18 em diante, olha só o que diz aqui. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Então perceba uma coisa, Jesus está começando aqui o seu ministério, e ele agora faz um chamado muito especial para um grupo de pessoas, para um grupo de homens, né? E aí você pode seguir depois a sequência, aqui nós vimos apenas alguns, mas Jesus no final reúne 12 homens, né? 12 discípulos que nós conhecemos. Então ele começa a ensinar esses homens, começa a prepará-los, né? E eles passaram um período de tempo, mais ou menos 3 anos e meio com Jesus, aprendendo, vivenciando aí vários milagres, ensinamentos, verdades, princípios que são eternos, foram incutidos na mente desses homens. Então, de fato, Deus tinha no coração o propósito de fundar essa igreja, né? Há um plano, na verdade, de que essa igreja fosse fundada. Damaris, tem uma pergunta, pastor? Sim. Após Cristo voltar para o céu, né? Fazer aquele retorno de volta para o Pai. Como ficou a progressão da igreja aqui na Terra? Ok, então vamos lá, né? Eu quero ler com vocês esse momento que está em Atos, capítulo 1, verso 10. Vamos abrir aqui. Livro de Atos. Atos, capítulo 1, no verso 10. Olha só que momento interessante. Diz assim. Atos, capítulo 1, verso 10. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como vistes subir. Então, de fato, Jesus voltou para o céu, né? Jesus retornou para o céu, mas ele fez uma promessa para eles, né? Agora imagina a preocupação ali. Haviam estado com Jesus durante 3 anos e meio, foram ensinados, foram orientados por ele, mas agora Jesus precisava voltar para o céu, como nós estamos estudando, né? A primeira parte ali do ministério de Cristo foi cumprida, mas agora há uma outra parte do seu ministério a se cumprir no santuário celestial. Agora um fato interessante, Adriano, e todos estão aqui, gostaria de mostrar para vocês. Jesus voltou para o céu, mas aconteceu um fato interessante aqui. Eu quero compartilhar mais um verso com você, que está aqui no livro de João, no capítulo 14, verso 18. João, volta só um pouquinho aí. Evangelho, João, né? O Evangelho, isso. Né? São João 14, verso 18. Olha só o que aconteceu aqui. Ó. No verso 18, diz assim, ó, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Olha só que interessante. Jesus estava voltando para o céu, mas ele viu ali a situação, né? O coração daqueles homens, a preocupação, e ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: não se preocupem, né? Vocês não estarão sozinhos. E quando eu olho aqui para a Bíblia, aqui no verso 16, olha só o que ele diz, ó, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco, né? Para sempre convosco. Né? Olha só que interessante. Então, ele estava indo, mas um outro estava vindo. Quem é esse outro? O Espírito Santo. Essa pergunta que eu ia lhe fazer. Quem é esse outro? O Espírito Santo, né? Alguém como Jesus, divino também, né? Ele estava vindo agora para continuar esse processo. Perceba, Jesus instituiu aqui, começou, voltou para o céu, mas agora vem o Espírito Santo. Jesus prometeu que enviaria o Espírito Santo sobre a sua igreja. Sim. Eu gostaria de saber qual era o propósito do Espírito Santo. Ok, então vamos para a Bíblia, a palavra de Deus. Vamos voltar lá em Atos, né, no capítulo 1, só que agora no verso 8, né? Atos, capítulo 1, no verso 8. Olha só o que diz aqui. Atos 1:8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo,
e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, olha só, o Espírito Santo, a primeira finalidade, o Espírito Santo veio para conceder poder. Aqueles homens foram ensinados, foram doutrinados, eles tinham uma missão a cumprir, mas agora eles precisavam da atuação do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo. E ele veio para isso também, para conceder poder a esses homens e mulheres ali que estavam pregando o Evangelho de Jesus. Então, o primeiro motivo da vinda do Espírito Santo foi conceder poder àquela igreja, àqueles homens. Mas eu quero compartilhar com você o segundo motivo, que está aqui no livro de João. No verso 13 ele diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Olha só que interessante. Então, o segundo motivo da vinda do Espírito Santo, do Consolador, era guiar em toda a verdade. Ok? Então, perceba que isso é muito importante, né? Guiar em toda a verdade. Certo, pastor. Então, ele tem um poder, né, eu entendo, para um homem como o senhor. Esse poder está sobre o senhor, com certeza, porque o senhor traz o conhecimento da verdade e o Espírito Santo guia nossos amigos que estão estudando para o caminho dessa verdade. Mas assim, pastor, a pessoa, quando ela toma uma decisão, vem dela, ou o Espírito Santo também tem uma influência na decisão dessa pessoa sobre a aceitação a Cristo? Com certeza. A decisão ela é pessoal. Mas o Espírito Santo ele tem um papel muito importante, que é esclarecer, dar entendimento. Todos nós, em algum momento, nós precisaremos tomar uma decisão. Que vai nos convencer. Então ele nos convence, o Espírito Santo ajuda a nos convencer, é isso? Com certeza. Eu vou falar para vocês sobre isso agora, tá bom? Uhum. O próximo passo. Então, primeiro, só recapitulando, ele veio para conceder poder e agora para nos guiar na verdade, aqui no verso 13. Eu quero ler o verso 8 com você. Do mesmo capítulo, né? Do mesmo capítulo, ok? João capítulo 16, verso 8 diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Verso 9: do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais; do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ok? Olha só que interessante. Então perceba uma coisa: o Espírito Santo veio para nos convencer do quê? Do pecado. O Espírito Santo nos ajuda a entender o nosso real estado, a nossa real situação. Pecador. Ok? Então ele nos ajuda a compreender isso. Todos nós somos pecadores. É o que diz a palavra de Deus, né? É o que está registrado no livro de Romanos, por exemplo, que fala sobre essa questão, o estado do ser humano. Nós somos pecadores. Mas agora tem algo interessante aqui. Ele também vem para nos convencer o quê? Da justiça. Ou seja, ele nos mostra a nossa situação, nós somos pecadores, mas agora ele nos mostra a solução. Qual é a solução para o ser humano? A justiça de Cristo. Amém. Então, se você aceita essa justiça, nós já aprendemos aqui nos estudos anteriores, né? Jesus assume nosso lugar ali e ele passa a interceder por nós. E o terceiro ponto, dentro de convencer, que ele fala aqui, é também do juízo. Ele nos mostra, nos dá entendimento a respeito do juízo vindouro. E nós já falamos sobre isso aqui, que Deus ele irá fazer juízo. E a primeira fase do juízo, como nós já aprendemos na terceira lição, se não estou enganado, a primeira fase já começou. Então ele veio para nos convencer dessas três coisas. Glória a Deus. Olha só, há um propósito para Deus ter instituído uma igreja na terra. Se a mensagem dele, como muitas pessoas dizem, não, a mensagem que Cristo trouxe é a mensagem de amor. É claro que é uma mensagem de amor. Mas como nós vimos até agora, né, estudando sobre o santuário, todo o significado, por anos e anos, ele tinha um propósito. Qual é o objetivo de ter instituído, na verdade, uma igreja, né, aqui na terra? Ok, eu quero convidar você então a pegar a sua Bíblia, né, para nós lermos mais o verso aqui, Mateus capítulo 28, verso 20, né? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, o objetivo de Jesus ter enviado esses discípulos, né, fundado a sua igreja, é tornar essa verdade conhecida, a verdade do Evangelho, né, do Evangelho eterno. Então, o objetivo de Deus é que essa igreja propague esse Evangelho para o máximo possível de pessoas. Eu quero ler um outro verso para você, ou apenas mencionar um verso para você que está em João, no capítulo 8, verso 32, é muito conhecido,
conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então Deus tem esse objetivo de que por intermédio da sua igreja ela transmitir essa verdade, a verdade da palavra de Deus, a verdade do evangelho eterno. A Damaris tem uma pergunta? Sim. Em relação como ficou, né, esse plano de restauração da verdade após a morte dos discípulos, porque tanto a Bíblia quanto os livros extras bíblicos trazem uma verdade em que os discípulos morreram. E aí, como ficou esse plano de continuar, né, essa restauração da verdade? Quem foram os aqui na líderes, Terra? né? Quem foram os líderes? Quem continuou, né? Verdade, Ok, interessante. olha só, a gente vai chegar num momento também muito importante, né, da progressão dessa igreja, da propagação desse evangelho. Eu convido você aí em Daniel capítulo 7, vamos ao Antigo Testamento, Daniel 7, verso 25. Antes de nós lermos, eu quero contextualizar para você. Jesus voltou para o céu, os discípulos continuaram a pregar o evangelho, aqueles que tiveram contato direto com Jesus, eles morreram, ok? Outras pessoas assumiram o seu lugar, mas o tempo passou e infelizmente esse evangelho começou a ser pregado de maneira mais tímida, né? Em algum momento esse evangelho, infelizmente, sofreu ali, vamos dizer assim, uma mancha, né? E eu quero descrever o que está aqui. É uma profecia que estava mencionada aqui em Daniel, no capítulo 7, verso 25, que diz assim: proferirá palavras quanto o santo do Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, vamos dizer assim, esse progresso da pregação do evangelho, ela passou por dificuldade aqui, teve um momento difícil. E quando nós olhamos a história e a profecia, nós nos deparamos com os 1260 anos de perseguição à igreja de Deus. Então essa igreja foi perseguida. E esse período da história é conhecido como o período das trevas. Foi o período onde a Bíblia foi deixada de lado, os ensinamentos de Jesus foram esquecidos pela maioria das pessoas e foram colocadas no lugar a tradição, as filosofias humanas. Então esse período, historicamente, profeticamente falando, começou em 538 e foi até 1798. Diante dessa triste realidade, né, em que o contexto bíblico ele foi corrompido, qual era o plano de Deus? Ok, então olha só que interessante. Deus levantou homens e mulheres para restaurar a verdade. E você pode buscar na história, esse período da história, né, no período ali da Idade Média, né. Eu quero citar, por exemplo, homens como Martinho Lutero, Wycliffe, John Huss, Zwinglio, foram homens ali que passaram a estudar a Bíblia novamente, porque nesse período de tempo, nesse período da Idade das Trevas, as pessoas foram impedidas de ter contato com a Bíblia. Hoje você tem contato com a Bíblia, você pode estudar a Bíblia, mas nesse período as Bíblias se tornaram muito restritas, né? Então as pessoas, a população comum não tinha acesso à Bíblia. Então foi um tempo que se aproveitou, vamos dizer assim, para propagar o engano. Então a verdade pura que foi apresentada por Cristo, o evangelho puro, ele foi manchado. E então Deus levantou esses homens na história, né? Você deve conhecer ali a Reforma Protestante, né? Já deve ter ouvido falar. E você pode buscar nos livros. Eu quero, inclusive, Adriano, indicar um livro para eles. É um livro grande Conflito, né? É um livro que pode te ajudar a entender esse momento da história aí. Já li esse livro. Pois bem, pastor, o senhor falou bem desse contexto da história. E isso diz que é de 538 a 1798, né? Que é o período das trevas. Isso diz que onde a Bíblia a mensagem não era essa facilidade. Justamente. Aí eu pergunto uma coisa, aí o senhor falou da restauração da verdade, que é o qual nós estamos aqui no tema de hoje. Sim. Tem algum texto na Bíblia, pastor, que fala dessa restauração, assim, em especial da Reforma Protestante e depois a restauração da verdade? Ok, eu quero convidar você aí para o último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, ok? No capítulo 12. Certo. Apocalipse, no capítulo 12. Eu quero destacar algo bem interessante aqui para você. Acompanhe comigo, a minha Bíblia está aberta aqui.
Aqui em Apocalipse capítulo 12, olha só que interessante. João descreve algo que nos chama muita atenção. Verso 1 diz assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. João está descrevendo uma mulher, e mulher em profecia é igreja. Então eu quero chamar a tua atenção agora para um ponto muito importante deste assunto que nós estamos tratando agora. Deus usou esta mulher. Essa mulher descrita aqui é a igreja de Deus. E perceba que essa mulher ela tem algumas características, né, que eu gostaria de analisar aqui com você, né? Essa mulher está vestida de branco, ok? Ela tem uma coroa na cabeça com 12 estrelas. Ela está em cima, com seus pés em cima da lua. Agora, qual é o significado disso? Né? Eu lhe perguntar, vestida do sol, Justamente, que roupa é essa? do sol. O sol é Cristo, né? Então ela é vestida, a sua vestimenta, ela reporta a justiça de Cristo. A coroa na sua cabeça diz que ela é vitoriosa, mas que também seus ensinos estão fundamentados na mesma doutrina dos apóstolos, né? Que aprenderam ali junto de Jesus. A lua debaixo dos pés retrata algo que nós já lemos, é familiar, né? As cerimônias lá do Antigo Testamento, né? Os rituais ali no santuário. Então ela tem esse significado. Então essa lua simboliza um alicerce. Então podemos dizer que, como você disse, mulher em profecia é igreja, né? Sim. Então veja bem, não estamos dizendo, e a Bíblia não tem aqui dizendo o nome de nenhuma denominação. É uma igreja cristã, por isso que ela está vestida com o sol da justiça, que o senhor falou que o sol é Cristo. Justamente. Né? A coroa da vitória, que foram os 12, né, pastor? Esse número 12 também tem as 12 tribos de Israel do Antigo Testamento, né? Também existe. Aí essa lua, então, seria aquela figura do santuário, que é aquele processo que apontava para o sacrifício de Cristo, que perdeu-se o seu sentido, seria isso? Justamente, nos faz lembrar isso, ok? Como eu já mencionei ainda há pouco para vocês. Maravilha. Tem uma pergunta, Damaris? Sim. Então faz aí, Eu pastor. observando, com base no que o pastor está falando, né, relatando em relação a essa restauração da verdade da igreja de Deus aqui na Terra, eu observo que ao longo da história a igreja foi muito perseguida. Agora eu gostaria de saber quem está por trás de tudo isso, quem foi o arquiteto maior dessa grande perseguição desde a Idade Média, em que vários cristãos foram mortos, né, em relação a essa verdade. Ok, então eu chamo a tua atenção aqui mesmo para Apocalipse capítulo 12, no verso 17. Olha só o que diz aqui, ó. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Olha só que interessante. Aqui está descrevendo a figura de um dragão. E quando nós buscamos aqui na profecia, o dragão representa Satanás. Então a Bíblia mostra para nós que essa igreja ela está sendo perseguida por Satanás. Satanás está irado contra ela. Satanás se levanta contra ela. Isso aqui, Adriano, nos faz pensar em algo bem interessante, né? Nos faz pensar na história do conflito cósmico, né? Que começou onde? Nós aprendemos aqui, no santuário celestial. Então lá Satanás se levantou contra Deus, né? Atacou a Deus. E agora ele veio para a terra e ele também está atacando essa igreja que é mencionada aqui no capítulo 12. A senhora tem uma pergunta, dona Ivete? Pastor, a verdade foi perseguida, foi lançada por terra, né? Qual foi o motivo dessa perseguição? Ok, boa pergunta essa, né? Vamos responder então aqui. Eu convido você aqui mesmo, no capítulo 12, no verso 17, vamos ler o finalzinho. Olha só, aqui está dizendo no verso 17 que esse dragão, que Satanás, ele se irou contra essa igreja, perseguiu essa igreja e também se levantou contra o restante da descendência desta igreja. Agora, qual é o motivo? Está descrito aqui, João descreve para nós, presta muita atenção, com muito carinho. Olha só o que diz: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ou seja, Satanás está lutando contra esta igreja, porque esta igreja
ela observa a lei de Deus, que é a base do seu governo. Então, a mesma rebelião que ele fez contra Deus no céu, porque ele se levantou contra o governo de Deus, contra a lei de Deus. Então, hoje ele persegue esta igreja, porque esta igreja também, ela guarda os mandamentos de Deus, ela obedece a Deus, guarda os seus preceitos. Pastor, como é que com o inimigo, eu cresci ouvindo dizer que Satanás, ele tem chifre, e ele aparece no escuro, e ele engana. Como seria, como ele colocaria em prática esse processo dele de enganar as pessoas? Que o apóstolo Paulo disse que ele é capaz de transformar até anjos de luz, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Mas qual é a estratégia principal dele para enganar a própria igreja de Deus? Ok, então eu convido você aqui mesmo em Apocalipse. Nós iremos agora um pouquinho mais à frente no capítulo 17. Apocalipse, capítulo 17. Capítulo 17. Eu gostaria de chamar a sua atenção aqui para algo bem interessante. Perceba que aqui no capítulo 12 nós nos deparamos com uma mulher. Sim. E aí nós vimos a descrição dela, né? E ela é a igreja de Deus, né? Que ela observa os mandamentos de Deus, tem um testemunho de Jesus. Mas aqui João descreve uma outra igreja, uma outra mulher. E ele dá as características dela, ok? Isso aqui no capítulo 17. Eu quero ler apenas alguns versos aqui desse capítulo com você. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlata, besta repleta de nomes e blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante da abominação e com a imundícia da sua prostituição. Ok, então aqui o Apocalipse descreve para nós que essa mulher, ela iria prostituir a verdade, ok? Não seria mais uma verdade pura, como foi apresentada por Cristo. Ela profanaria e ela daria de beber aos reis da terra. Olha a expressão que ele usa aqui, né? Pois é, pastor. Então, se a mulher de Apocalipse capítulo 12, que o senhor disse em profecia, é uma igreja, né? Está vestida, ela é a pura, está vestida com o sol e tudo mais. Aí aqui, Apocalipse 17, que também fala de uma mulher, também é uma igreja? Uma igreja. Porque a igreja em profecia, mulher em profecia é a igreja. Então perceba uma coisa aqui. Algo muito interessante, né? Toda vez que Deus institui uma verdade, Satanás lança a contrafração da verdade. Então Deus ele tem uma igreja que prega a verdade. É óbvio que Satanás, para combater contra Cristo, ele vai criar também uma forma de enganar as pessoas com algo parecido com a verdade. Que é justamente para enganar. Então veja, amigos, como a palavra de Deus ela se amplia. E nós estamos dando profecia. Então o pastor já deu vários textos que indicam, né, que a mensagem seria, está sendo, né, pastor? Hoje nós temos várias igrejas com falsos profetas aí introduzindo doutrinas errôneas, né? Infelizmente, que já foi alertado por Jesus e também pelo apóstolo Pedro. E os sinais, né, pastor, que estão acontecendo, que o senhor leu no último estudo, foi do juízo, Mateus 24, um deles seria o ataque à verdade, como o senhor leu também em Daniel. Entendi. Então, quando o senhor disse, realmente, se Apocalipse 12 fala de uma mulher pura, a visão de João em Apocalipse 17 está falando de uma outra igreja, porque mulher é igreja, né? Justamente, uma outra igreja, né? Essa aqui já, no caso, ela prostituiria a verdade. Ela profanaria a verdade, ela mancharia. A sua verdade não seria pura como a do capítulo 12. Entende? Só que tem algo interessante aqui que eu quero ler com você, que está no verso 5, que diz: na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então ela não está sozinha. Aqui João descreve que outras filhas, né, também seguiriam o mesmo caminho dela, né? Ensinariam os mesmos ensinamentos que ela passou a ensinar. É quando o senhor disse então do cálice, né, que ela embebedava. Justamente. Deixava a pessoa. Eu fiquei preocupado de saber que tinha uma mulher, agora de saber que ela tem filha. Tem filhas. Então Satanás, ele realmente. Mas ele já perdeu, né, pastor? Ele não tem poder. Com certeza. O Espírito Santo está descrito aqui na Bíblia. A Glória vitória a Deus. da igreja
de Jesus, Tem juntamente uma com pergunta, Jesus o Damaris. Cordeiro. Né? Pastor? Sim, com certeza. Eu acredito que a minha dúvida seja a mesma que os nossos telespectadores que estão assistindo a gente. Uhum. Em relação, dentro desse contexto, desse grande conflito, né, entre Cristo e Satanás, entre a igreja do capítulo 12 de Apocalipse e a igreja do capítulo 17. A gente observa aí que do capítulo 17 houve uma mistura da verdade com a mentira. E aí, desse contexto em que existem várias religiões, e aí? Todos os caminhos conduzem a Deus? Então vamos lá no livro de Mateus, no capítulo 7, no verso 13. Ok? Eu vou abrir minha Bíblia aqui, você pode abrir a sua, olha só o que diz aqui. Ó. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam por ela. Então eu quero chamar agora a sua atenção também para algo muito importante. Você fez uma pergunta, Damaris, que com certeza muitas pessoas têm dúvidas com relação a isso, mas a palavra de Deus, o próprio Jesus está nos aconselhando aqui sobre algo bem interessante. Quando nós lemos esse verso, fica claro, é notório, nós percebemos que só existem dois caminhos. Jesus descreve o caminho da salvação como um caminho estreito, apertado, difícil. E ele fala que o caminho largo é o caminho que conduz à perdição. É um caminho mais fácil, né? Seguir a Jesus de qualquer jeito. Então esse é o caminho que conduz para a perdição. Então quando eu olho para o contexto geral do grande conflito, e eu gostaria que você parasse agora para pensar sobre isso, nós percebemos apenas dois lados. O lado do bem e o lado do mal. O lado de Jesus e o lado de Satanás. O lado do cordeiro, o lado do dragão. Ok? O caminho da salvação, o caminho da salvação, o caminho da perdição. A igreja de Deus, que está aqui em Apocalipse 12, e a igreja que é um instrumento de Satanás, que está no capítulo 17. Então, queridos, não tem jeito. Só existem dois caminhos. Tudo nos resume a apenas dois caminhos. Ou o caminho de Jesus, ou o caminho de Satanás. Que texto forte, hein, pastor? Algumas pessoas, talvez você deve estar achando assim, não é possível que ou é preto ou é branco, ou é claro ou é escuro, ou é doce ou é salgado, não tem um meio termo. Através desse estudo nós vemos que não, né, pastor? Com certeza. E existe algo mais, eu quero compartilhar aqui no capítulo, ainda no capítulo 7, eu quero ver mais um verso com você para nos ajudar a expandir mais aí o entendimento. Olha só o que Jesus falou aqui: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então perceba uma coisa muito importante aqui. Queridos, você que está me ouvindo agora, você que ama a Deus, você que quer seguir o caminho da verdade, não basta você procurar apenas um lugar que fale de Jesus. Não basta você procurar um lugar onde usa a Bíblia. Você precisa procurar um lugar onde não apenas tem a Bíblia, não onde fale apenas de Jesus, mas um lugar onde obedeça aos ensinamentos de Jesus. Um lugar onde faça-se realmente a vontade de Deus. Jesus falou aqui: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Ou seja, seguir toda a Bíblia. Não apenas o Novo Testamento, mas todo o Evangelho, desde Gênesis até Apocalipse. Existe um propósito. Deus deixou esse livro com uma finalidade. Qual a finalidade, pastor? De que você conheça o Evangelho eterno, para que você consiga chegar no céu e depois toda a eternidade nesta terra renovada. Olha só, eu achando que o Mateus 7 já era pesado, só trouxe o versículo 13 e o 14, só trouxe um mais incisivo ainda. Não tem meio termo, pastor. Justamente. E eu gostaria de compartilhar mais um com os nossos amigos. Com certeza, okay? pode mandar, pastor. O último verso que eu gostaria de ler com você hoje, neste tema tão importante também. Convido você aí agora em Apocalipse capítulo 18. Diante de todo este contexto, quem sabe você está perguntando agora, né? Nossa, pastor, que legal. Hoje e durante todos esses dias, Deus tem falado ao meu coração.
eu tenho aprendido verdades, né, que, quem sabe, passaram despercebidas aí no estudo da palavra, mas Deus tem um chamado para você. E quem sabe você está pensando, o que eu faço agora, né? A Bíblia me mostrou que existem dois caminhos, há duas igrejas, e com certeza você quer seguir a igreja de Jesus, não é verdade? Você deseja estar ao lado do Cordeiro, não é verdade? Você deseja estar ao lado do caminho estreito, por mais que seja difícil, mas você quer estar no caminho da salvação, não é isso? Então Deus tem um chamado para você. Está aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 18, verso 4, e eu quero ler com você, que diz assim: ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participar dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até ao céu e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Se você percebe que você não está num lugar onde realmente obedeça os mandamentos de Deus, onde verdadeiramente siga aquilo que está aqui na palavra de Deus, Deus está te convidando a se retirar. Então eu quero pedir nesse momento, querido, você que está me assistindo agora, que está nos assistindo, estude a Bíblia. Tire mais tempo para você afunilar no estudo da palavra de Deus, porque somente desta forma você saberá identificar onde você precisa estar, que igreja você precisa participar. Como o Adriano já falou, não estou falando aqui de uma placa de igreja, mas Deus virá buscar um povo que verdadeiramente segue todos os seus ensinamentos, não apenas uma parte dele, mas todos aqueles que fazem de fato a vontade de Deus. E Ele está chamando você. Amém, pastor. Que texto forte, hein? Saí dela, povo meu. Veja, meus amigos, queridos, que estão nos acompanhando aí nessa semana, e você que está até agora assistindo o vídeo, com certeza você ouviu verdades da qual você nunca tinha ouvido. Com certeza ainda ficou alguma coisa por responder. Eu sei, de fato ficou. Existem muitos e muitos textos que comprovam todo esse ensinamento que o pastor Gideão trouxe para nós. Você sabe, essa é uma programação, o meu canal aqui, você sabe que eu sou da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Falei para vocês que eu vou trazer para vocês um testemunho de como eu cheguei a esta verdade. Quero falar com muito carinho para você. Algumas pessoas já, nos acusam de ser uma igreja exclusiva, de pregar um exclusivismo, ou seja, alguns dizem só os adventistas serão salvos. Sim, só quem aguarda o advento de Cristo é que será salvo, não é, pastor? Com certeza. Quem não aguarda a volta dele não pode ser. Então o que nós estamos trazendo para você não é uma doutrina de uma placa de uma igreja, porque você é a igreja de Deus, nós somos. E como nós vimos que foi atacada essa verdade, um grupo se levantou. Você está com a internet aí, faça uma pesquisa, entre no site da Igreja Adventista, veja como que a instituição chegou até onde chegou, veja as suas doutrinas. Nós temos um livro de graça, você pode entrar no site, o Centro White, tem lá vários livros dessa autora maravilhosa, você vai entender a história dela. A igreja não esconde nada, você vai saber como é que a igreja trabalha na ação solidária, todos os recursos recolhidos, para onde vão. Obviamente, como nós vimos, o pastor trouxe muito bem aqui, foi bem didático, vários textos. Quando Cristo passou por essa terra, o ensinamento que ele deu, quando ele foi assunto ao céu, ele não deixou a igreja dele só. O outro consolador, né, pastor, o Espírito Santo sempre esteve aqui agindo. Vou contar a história para vocês aí do André. Esse daí que está aparecendo para você. O André, ele estudou por quase um ano à distância da TV Novo Tempo, esse símbolo que está aparecendo aqui. Depois você pesquisa, TV Novo Tempo, e ele recebeu todos os estudos que a igreja oferece, totalmente de graça. E depois de um ano estudando, ele teve conhecimento e conheceu outras pessoas da Igreja Adventista que trabalhavam com ele e reforçou um estudo juntamente com eles. E o que aconteceu com ele? Veja com seus próprios olhos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Eu tenho certeza que o André está muito feliz, hein, André? Sim, muito feliz por essa decisão que eu tomei de estar me comprometendo agora com o Senhor publicamente, né? Amém. Eu quero te dizer que nós estávamos orando e aqui nós temos alguns amigos, hein? Alguns Calebes que oraram por você, com certeza intercederam a Deus durante todo esse tempo. Foram um ano, né? Você estudou um ano a Bíblia
pela Novo Tempo, não é isso? Também estudei um período aproximado. Ok. Então, neste momento, André, conforme a tua decisão, com muita alegria no coração, eu, como ministro do Evangelho, obedecendo a ordem do Mestre, eu te batizo para o perdão de todos os teus pecados e para confirmar o teu nome no livro da vida e do Cordeiro. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu te dou graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus, graças, muitas graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus, para sempre louvarei a ti, Senhor. Que momento lindo, hein? Receba agora os cumprimentos dos seus amigos. Nós temos os Calebes aqui. Parabéns. Louvado seja Deus, André. Ok. Queridos, que momento especial, hein? Eu tenho certeza que Deus está falando no seu coração. Você que está nos assistindo aí, com certeza Deus também está falando de maneira muito especial ao seu coração. E eu espero que você pense nessa decisão que é muito importante para a vida do ser humano. E com certeza você não está fora também deste contexto. Que Deus te ajude também nesta decisão. Eu quero terminar agora esse momento fazendo uma oração, agradecendo a Deus pela decisão do André. E eu quero orar para que ele também seja instrumento poderoso, André, para ganhar outras pessoas para o reino dos céus. Amém? Vamos orar então, vamos agradecer a Deus por esse momento. Soberano Deus e Pai, muito obrigado por esta decisão tão especial que o André tomou. Hoje ele nasceu de novo. O seu nome foi confirmado no livro da vida. E a nossa oração é que o André também seja agora um discípulo de Jesus e que ele seja um instrumento poderoso, ganhador de alma para o reino dos céus. Ele tem um sonho no coração. O sonho dele é que muito em breve a sua esposa e o seu filho também, a Meg e o Leonardo, também tomem essa decisão e ambos possam estar juntos nessa jornada até a volta de Jesus. Eu os coloco em tuas mãos, coloco também os nossos amigos que nos assistem e nos acompanham. Eu tenho certeza que neste momento pessoas estão tomando a decisão e eu quero pedir que o Senhor aceite essa decisão e que logo esses amigos também possam estar confirmando essa decisão através do batismo. Eu os coloco a todos em tuas mãos e faço isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos.